Só vou começar a gravar, porque assim, quem não estiver participando, alguma dúvida, vocês podem retomar no vídeo que eu coloco para vocês lá no Moodle, tá? Então, agora sim, já está gravando, vocês podem colocar o nome e número, se é do primeiro A ou do primeiro B aí no nosso chat, para a gente poder falar da reelaboração. Quando vocês vão colocando o nome e número aí, eu passei para vocês na aula passada, já dei alguns detalhes sobre a reelaboração, e já está como campo lá de tarefa lá do nosso Moodle, tá? O que vocês têm que fazer na reelaboração, como que ela tem que ser feita. Então, até a aula passada, a gente estava falando da filosofia de Sócrates. Hoje, a gente começa com a filosofia de Platão. Platão era aluno de Sócrates. Ele tem dois momentos. O primeiro momento de Platão é quando, enquanto aluno de Sócrates, ele escreveu os diálogos socráticos, que eram os diálogos que o Sócrates tinha com seus alunos sobre determinado assunto. Então, quase tudo que a gente sabe de Sócrates, a gente tem como referência a filosofia de Platão, tá? Quando Sócrates é condenado à morte, lá pela democracia ateniense, o Platão se retira da cidade, ele se revolta com a democracia, porque ele fala que um povo que não sabe pensar por si mesmo, a democracia não funciona. Olha que atual isso, né, galera? Então, quando ele sai lá da cidade de Atenas, ele passa a escrever as suas próprias teorias. Então, esse é o segundo momento de Platão, que a gente vai começar a falar na aula de hoje. O que é para fazer na reelaboração? Eu coloquei para vocês o livro completo da Apologia de Sócrates, escrito por Platão, tá? É um livro que contém 3 partes, que conta o processo inicial ali da vida de Sócrates, né, até a ida do oráculo de Delfos, que eu contei para vocês, que ele vai com o amigo Querofonte, e lá no oráculo de Delfos, o amigo dele pergunta quem era o homem mais sábio de Atenas, e aí uma das pítias, uma das sacerdotisas do oráculo de Delfos responde que era Sócrates, aí ele sai na cidade para poder tentar desvendar esse enigma, né, usando o seu método da maiêutica, com os principais classes de cidadãos atenienses, tudo. Então, tudo isso está na primeira parte da Apologia de Sócrates. Eu coloquei essa divisão com as páginas, está lá no final da explicação da reelaboração, tá? De página tal até a página tal. A segunda parte da Apologia de Sócrates é quando Sócrates vai, né, até o tribunal, que na verdade é uma praça, uma ágora, para poder entender qual o processo que ele está sofrendo. E aí conta também a parte de defesa, né, já do julgamento, de autodefesa de Sócrates, que ele não consegue persuadir quem estava participando, porque ele usa como defesa o método que ele estava acostumado, que era o método do diálogo. Um diálogo não tem a capacidade de persuadir alguém, né, não tem esse interesse. Um diálogo é aquilo que rola entre 2 amigos, por exemplo. É uma troca de ideias, e era isso que o Sócrates sabia fazer, era o seu método. Então, a segunda parte conta um pouco do processo de Sócrates, sobre o ponto de vista de Platão, e a terceira parte é um diálogo, é o último diálogo socrático escrito por Platão, tá? Que é um diálogo que o Sócrates, já preso na cadeia, um pouco antes de beber o cálice de cicuta, que é o veneno que vai matar o Sócrates, ele é condenado à morte, ele tem um diálogo com um dos alunos sobre a questão da imortalidade da alma. Então, essa é a terceira parte da Apologia de Sócrates. Tá tudo dividido para vocês, tá? A obra completa, né? A divisão eu coloquei na explicação da tarefa, da reelaboração, tem da página tal até a página tal, qual é a parte tal. É bacana todo mundo ler a introdução para poder compreender ali o que acontece na época, embora eu já tenha explicado isso na aula passada. Então, você vai escolher uma dessas 3 partes da Apologia de Sócrates, tá? Cada uma delas tem cerca de 20, 25 páginas, não é um diálogo longo. Então, você vai escolher uma das 3 partes. Se você quer ler sobre o episódio do oráculo de Delfos, o julgamento ou a imortalidade da alma. Você vai ler inteiro, você vai escolher um trecho, um parágrafo, tá? Que mais chama atenção, que você achou interessante, que ali contém algo que dá para desenvolver. Você vai copiar aquele trecho, porque não tem como eu saber qual é o trecho que você escolheu, e você vai desenvolver as suas ideias sobre a filosofia de Sócrates, né, aquele processo da maiêutica, a busca em si mesmo, conhece-te a ti mesmo, dentro daquele trecho que você escolheu. Então, essa é a nossa reelaboração. O campo de tarefa, de reelaboração de tarefa, né, está aberto até o dia 25 de maio, então vocês têm 10 dias aí para fazer, eu já tinha passado na aula passada também, tá?
Arquivos, como que você pode enviar? Você pode escrever direto no seu fichário, tirar foto, enviar. Eu abri o campo de enviar arquivos, ou você pode fazer direto ali no campo tarefas também, eu deixei aberto dos dois modos, tá? Pode enviar até 4 arquivos. Se alguém precisar achar, escrever mais de 5 páginas, são 5 fotos, prof. Tudo bem, me manda uma mensagem que eu abro o campo para enviar 5 arquivos. Mas, gente, tenham dó, né? 5 arquivos de foto de fichário para enlouquecer qualquer professor corrigindo reelaboração de alunos. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a reelaboração? Sobre o que é para fazer? Pode ser digitada? Pode ser ditada, Juliana. Aí você grava tudo bonitinho no seu Word e envia ali como arquivo. Tá? Mais alguma Obrigada. dúvida? Nada, querida. Mais alguma dúvida, pessoal? Ditada é até mais fácil para corrigir, tá, Juliana? Eu acho que às vezes tem algumas letras ali que com foto, a letra já é ruim, corrigir quando você tem a folha, é um material físico, né? Exatamente. E É, aí, com escrito fica foto, ruim para ver. sim, sim. E às vezes tá pequeno tal, então complica um pouco mais, mas pode ser digitado, não tem problema. Alguma dúvida sobre a reelaboração? Não? Sobre a filosofia de Sócrates? Ok, pessoal. Então, só para retomar, quando Sócrates é condenado à morte a beber um cálice de cicuta, Platão fica revoltado com Atenas, né, com a democracia ateniense, se retira da cidade e parte a escrever as suas próprias teorias. É essa parte que a gente vai começar a ver na aula de hoje. Então, a gente vai falar de Platão. Combinado? Eu vou começar a compartilhar com vocês um PowerPoint. Todo PowerPoint usado na aula, já coloco antecipadamente para vocês lá no Moodle também, porque eu sei que tem alunos que preferem acompanhar a aula com o PowerPoint aí do lado. Então, se vocês preferirem, esses slides já estão lá no Moodle, tá? Só uma observação. Hoje, na aula, a gente não vai conseguir ver todos os slides. Então, só deem uma olhada até a parte que a gente foi também, para vocês não ficarem confusos com toda a filosofia de Platão, tá? Na prova, vai cair só Platão, tudo bem? Mesmo porque é ele que trata a filosofia de Sócrates, que foi também a matéria do nosso segundo bimestre. Então, vamos lá. Quem foi Platão? O que ele vai falar? Por que ele fica revoltadinho? Vamos entender exatamente o que acontece ali em Atenas no século V a.C., tá? Então, Platão. Vou começar a apresentação aqui de slides. Bom, aqui a gente tem uma retomada, a revisão sobre Sócrates, que eu já falei para vocês, tá? Acabei de explicar aí, né? Vamos direto aqui para o Platão. A gente tem as duas fases de Platão, que eu já falei para vocês. Quando ele se retira da cidade de Atenas, ele vai fundar uma academia próximo ali de Atenas. O que é uma academia? É uma escola, tá? Filosófica, onde ele tem seus alunos, e ele continua trabalhando aí através do método da maiêutica, da dialética, né? Dialética é um diálogo, né? Que o Sócrates tinha ensinado. Por que academia? De onde vem esse nome? É uma curiosidade, tá? Academia porque a casa onde ele ensinava foi construída pelo seu amigo que se chamava Cademos. Então, a palavra academia é um nome para a escola que ele deu, em homenagem a esse amigo dele que era arquiteto, que foi o Academos, e até hoje a gente usa essa palavra aí, né, no nosso dia a dia para poder usar, para poder falar sobre o que é academia. Então, isso é mais uma curiosidade, tá, pessoal? Ele se revolta com a democracia e vai buscar a verdade. E ele vai continuar usando a dialética, que é a busca da verdade pelo jogo do diálogo, que é a maiêutica usada pelo Sócrates, mais aquele processo da ironia, né? Só que ele vai ter um pouco umas diferenças aí na filosofia de Sócrates. Enquanto a maiêutica de Sócrates, o importante era a verdade de cada um, era fazer nascer a verdade que está dentro de cada um. Então, a minha opinião é diferente da Juliana, é diferente do Alex, que é diferente, sei lá, de outros alunos, né, que estão aí. Então, como a nossa opinião é diferente, existe uma verdade para cada um de nós. E isso era o interesse de Sócrates. Só que foi exatamente isso que vai condenar Sócrates à morte, né? Pela essa diversidade de opiniões, de verdades, você não tem uma única que possa fazer um julgamento justo. Então, Platão se revolta com a democracia e ele passa a usar essa ideia de uma única verdade válida para todos, tá? E a gente já tem essa verdade também, só que agora passa a ser a mesma verdade para mim, para a Juliana, para o Alex, para todo mundo que está aí presente, é a mesma verdade. E quando a gente já nasce com essa verdade inserida em nós. Só que pelo fato da gente estar inserida no corpo,
a gente se esquece dessa verdade, porque os sentidos são atraídos para as coisas do mundo. Tá? Então, a gente precisa de fazer um processo de rememoração para poder encontrar essa verdade dentro de nós mesmos. Só que é a mesma verdade para todos. Por que o Platão muda esse ponto de vista? Agora não é mais a verdade, a opinião de cada um, mas é uma única verdade para todos. Porque se essa verdade da justiça é a mesma, o Sócrates não teria sido condenado à morte por essa pluralidade, por essa diversidade de opiniões que existia na democracia de Atenas, tá? Então, é em cima desse pensamento de que agora, para o Platão, é uma única verdade, a mesma verdade para todos, que a gente vai falar do mito da caverna. O que é esse mito da caverna aí, que é tão contado e recontado durante a história da filosofia inteira? Vai ser super importante para a gente aí, tá? Bom, eu vou contar para vocês o mito da caverna. É uma pena essa aula não ser presencial, porque vocês conheceriam, na aula de hoje, meus dons artísticos, que são nulos, tá? Desenhando para vocês o mito da caverna de Platão na lousa. Vocês iam ver como que eu desenho bem pra caramba. Mas eu peguei uma caverna desenhada. Então, o mito da caverna conta o seguinte, né? Imaginem alguns presos que estão aqui no fundo da caverna. Pessoal, conforme eu vou escrevendo aqui, tá aparecendo aí para vocês? Sim, aparece. Apareceu a setinha? Tá. Então, vamos lá. Imaginem aí no fundo da caverna alguns homens que nascem, né, e crescem acorrentados no fundo da caverna, olhando para a parede da caverna aqui. A parede da caverna está aqui. Então, eles nasceram e cresceram ali dentro, acorrentados pelo pescoço, eles não podem virar, não podem se mexer, eles estão presos lá no fundo da caverna. Do lado atrás deles existe um muro, tá? Onde alguns homens, algumas pessoas passam carregando objetos. Atrás dessas pessoas existe uma fogueira e a luz dessa fogueira bate nesses objetos, refletindo apenas as sombras aqui no fundo da caverna. Então, esses prisioneiros, eles acreditam que aquelas sombras é a realidade das coisas. E os ecos que eles escutam, que são as vozes das pessoas que passam conversando, é a realidade dos sons que existem no mundo. Então, eles nascem e crescem com aquela ideia de que a verdade é aquelas sombras que eles enxergam. Um desses prisioneiros, com muito esforço, ele consegue se soltar das suas correntes e ele começa a sair da caverna. Essa saída da caverna não é fácil, não é simples para ele, né? A gente tem uma experiência aí de quando você está numa garagem escura e você sai para a luz do sol, você fica momentaneamente cego, é difícil de enxergar as coisas, né? Do lado de fora. Então, para esse prisioneiro acontece exatamente a mesma coisa, só que ele está desde novo preso dentro do fundo da caverna, então ele conhece a luz do sol, então ele fica cego por muito mais tempo. Aos poucos, a sua visão começa a voltar e ele percebe que do lado de fora da caverna estão os verdadeiros objetos, que existem cores, que existem sons diferentes que ele nunca tinha escutado, e ele percebe que ele viveu sempre num mundo de aparências, de um mundo de ilusão, e que a verdade estava do lado de fora da caverna. Ele retorna para a caverna para contar para os outros prisioneiros que aquilo que eles veem são apenas sombras, tá? Que a verdadeira realidade está do lado de fora. Esses prisioneiros espancam ele até a morte. Esse, resumidamente, é claro, é o mito da caverna de Platão. O que o Platão quis dizer com isso, né? Por que ele conta esse mito? Algumas traduções a gente chama de alegoria da caverna, qual é a diferença? Vamos lá. A gente tem 3 interpretações diferentes, tá? Na aula de hoje a gente vai falar de 2 delas. A primeira, a própria vida de Sócrates. Então, as correntes que prendem os prisioneiros aqui no fundo da caverna é a religião, é o senso comum, é a nossa cultura, que faz com que a gente fique preso àquelas verdades no qual a gente está inserido desde o nascimento, e que a gente não use a razão para ir buscar a verdade das coisas, tá? Então, segundo Platão, o Sócrates, através do processo da maiêutica, foi o primeiro a sair da caverna, né, a ver a verdade das coisas, e tentou retornar ali para a cidade de Atenas, usando esse processo da maiêutica, tentando fazer com que nascesse a verdade de cada um, e que eles parassem de seguir aquele senso comum e fizessem com que a opinião fosse uma fonte de verdade aí para poder discutir nas ágoras as questões públicas. Deu para entender essa interpretação, pessoal? Primeiro ano? Acho que deu.
Acho que deu? Sim. Tá, beleza. Então, tá. Uma outra interpretação que é a que a gente vai estudar é sobre a questão da teoria do conhecimento de Platão. Teoria do conhecimento a gente chama dentro da filosofia também de epistemologia. Essa palavra grega aí um pouco complicada, mas é bacana vocês se familiarizarem, porque é o modo que cai nos vestibulares, tá? Então, epistemologia é teoria do conhecimento. Platão fala que se a gente já nasce com a verdade, né? Porque a gente já esteve com ela no mundo dos deuses, né? A verdade do que é o verdadeiro, a verdadeira justiça, o belo, o bom, a gente já tem dentro de nós. Pelo fato da gente ser inserido na nossa caverna, que é o nosso corpo, e dentro de um contexto cultural, já a gente nasce dentro de um contexto cultural, a gente toma aquilo que as pessoas falam, né, o senso comum que está em torno de nós, como a verdade das coisas. A gente não vai buscar com a razão, porque é muito mais fácil acreditar e aceitar aquilo que nos é dado, né, de modo pronto. Então, a gente vive nesse mundo de sombras, de aparências, de senso comum. A gente, segundo Platão, nessa epistemologia de como conhecer a verdade das coisas, a gente precisa deixar aquilo que a gente aprende pelos sentidos de lado, sair da nossa caverna e, através de um processo de rememoração, que ele chama também de reminiscência, buscar dentro de nós mesmos, com a dialética, aquele diálogo de si consigo mesmo, a verdade que já está inserida em nós, porque todas as ideias são inatas. Deu para entender isso? Pessoal? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, a gente vai ver isso de outra maneira, tá? É quase o raciocínio do outro, né? Oi? É quase o mesmo raciocínio da primeira explicação, né? Sim, do Sócrates, né? Sim, só tem meio que lugares diferentes, assim. Uhum. Que Esse mito da caverna já foi recontado e recontado assim, diversas vezes na história da humanidade. Uma delas... Desculpa aí, galera. Eu falo tanto que dá uma garrafinha de água pra lá. Uma delas é o filme Matrix. Eu não sei se vocês já assistiram. Se vocês não assistiram, fica a dica aí pra assistir no momento relax dessa quarentena, tá? Então, no Matrix, por exemplo, o Neo, ele vive naquela realidade que ele acha que é a verdade das coisas, né? Que é a nossa realidade sensível. Só que o mundo foi destruído. E existe uma nave mãe, que é a Matrix. Matrix é mãe, em grego, né? Que cria essa realidade virtual nas pessoas. E as pessoas nascem e crescem acreditando que aquele mundo é o verdadeiro. O Neo é convidado para ir para a Matrix, pela Trinity, né? Trinity, ele relembra, também tem uma mistura de filosofias, de conceitos, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, tanto é que a todo momento ela salva o Neo, né? Quando ele vai para a Matrix, não é fácil a saída, né? Então ele sofre, tem dores, fica cego, tudo isso é retratado no Matrix. E aí ele percebe que, na verdade, a Matrix gera essa realidade virtual nas pessoas. Ele descobre a realidade, né, a verdade das coisas, que o mundo está destruído, tá? Tanto é que aparece Morpheus ali a tomar pílula azul ou vermelha, né? Morpheus é o deus do sonho, tá? Então, quem garante que essa realidade é verdade, que a gente não está no mundo de sonhos, também de fantasias, né? E aí ele opta aí pela pílula vermelha, que é descobrir, né, a verdade das coisas e tal, e acontece todo o desenvolvimento, o desenrolar aí do filme, que mistura diversas filosofias. Mas a base desse filme aí é o mito da caverna, tá? Então eu recomendo aí vocês darem uma olhadinha, é um filme bacana pra vocês assistirem na quarentena, tá? Então, dentro da caverna, é o mundo de sombras, é o mundo sensível, é a aparência, é o uso dos sentidos, é o senso comum e ignorância. O que significa a palavra ignorância? Vem de ignoratio, é aquele que não faz uso da razão, ratio é razão, tá? As correntes são a nossa cultura, educação, religião, e tudo isso é um mundo de fantasias. A gente não pode afirmar nada de verdadeiro que a gente tenha aprendido pelos sentidos, tá? Porque os sentidos podem nos enganar. Por exemplo, se não fosse a criação do óculos, eu ia acreditar que o meu sentido da visão, que é um sentido doente, me mostra a realidade das coisas, a verdade. E não é. Eu vejo um bando de borrão, tá? Eu adoro quiabo. A Júlia odeia quiabo. Então, qual é o verdadeiro gosto do quiabo, tá? Então, os sentidos nos enganam constantemente, só que a gente toma aquilo que a gente aprende pelos sentidos como algo verdadeiro.
Então, isso é o nosso mundo dentro da caverna. O mundo fora da caverna, né? A luz. E a luz, em filosofia, representa o quê? O uso da razão, é o mundo inteligível, é a busca da verdade das coisas através do uso da razão. É a essência das coisas. O que é a essência? É sim, é ser, é existência, é a realidade delas, a verdade, tá? Então, é a verdade, é o uso da razão, é a ciência enquanto sabedoria, e é a busca do próprio conhecimento. Como que a gente faz para passar do lado de dentro da caverna para o lado de fora da caverna? Através desse método dialético, que é desenvolvido um diálogo de si consigo mesmo, rememorando, fazendo esse processo de reminiscência, a verdadeira ideia das coisas, porque já está em nós. As ideias para Platão são inatas. De outro modo, vamos ver lá. A caverna de Platão ela é dividida em 4 instâncias diferentes, tá? Então, a gente tem aqui a área da ilusão, né? Que é o fundo da caverna, onde é um mundo só de sombras, é o espetáculo das sombras, onde se encontra aqui o prisioneiro, o cativo, né? Que só enxerga ali esse espetáculo de sombras, que o espetáculo a gente vê, a gente usa visão, né? Então, é um dos sentidos que a gente tem essa experiência de que acreditar que é a verdade, né? A gente tem a área da crença, que seria a área da religião, na mitologia. Por que difere? O que difere a área da ilusão da área da crença por ser mitologia? Porque os mitos são uma tentativa de explicar a realidade das coisas, né? Mas pela falta da capacidade do uso da razão, pela limitação ali da época, eles usavam explicações ligadas aos deuses. Mas é uma maneira. Então, dentro aqui da caverna, a gente também tem essa área de crenças, tá? Aí a gente tem o caminho de fantoches, né, que já está próximo aqui à fogueira. A fogueira representa já a área da razão, que é quando você começa a iluminar aquelas ideias que você tinha como verdade, né? E do lado totalmente externo aqui da caverna seria a área da filosofia, tá? Não no sentido de filosofia enquanto disciplina, mas filosofia enquanto uso da razão, que é a busca da verdade, da verdadeira ideia do que é o bem, do que é o belo e do que é o justo. Segundo Platão, se um filósofo tivesse julgado Sócrates, ele teria ido buscar a verdade do que aconteceu, né, do fato do episódio do oráculo de Delfos. Como não foi um filósofo, como não foi aquele que detém a verdade do que é a justiça, e foi uma pluralidade de opiniões, o Sócrates acabou tendo sido condenado à morte, tá? E só para dar uma adiantada, se é o filósofo que sai da caverna, quem vai ser o governante na filosofia política de Platão? Sendo que só o filósofo detém a verdade do que é o bem, o belo, o bom e o justo. Vai ser o filósofo. Então, um bom governante para Platão seria o filósofo, porque o Platão não acredita numa democracia por conta dessa pluralidade de opiniões e pluralidade de verdade. Deu para entender até aqui, pessoal? Turma? Vocês estão acordados? Sim. Saíram para almoçar? Vocês estão aí? Professora, vou Pode rapidinho, porque o aspirador de pó daqui a pouco entra aqui no meu quarto, mas basicamente, quem seria essa pessoa que está segurando a cadeira aí? Os fantoches, no caso. O Platão não chega a detalhar quem seriam as pessoas, tá? Mas, assim, não nomeia as pessoas, né? Mas seriam as pessoas que representam ali o senso comum, na verdade, né? A cultura no qual a gente está inserido. Tipo, olha, acredita nisso, que é a verdade, tá? Seria nesse sentido. Porque a alegoria e mito nos contam histórias através de metáforas. Então, é uma metáfora, na verdade, aquela pessoa que carrega, representa o senso comum, que a gente leva como verdade e não vai buscar com o uso da razão, tá, Thiago? Uma outra coisa aí bacana de vocês perceberem é que esse mito da caverna dá para explicar também as fake news, né? Eu falei que é um mito que dá para usar bastante em temas de redação. Então, o que seriam as fake news aí, no caso? Seriam essas pessoas que estão no fundo da caverna, vendo suas sombras, aparências, né? Que leem só a manchete ou não vão buscar a fonte, a verdade daquela história e aceitam como verdadeiro para si, tá? E aí o filósofo que desvenda, então, no caso, para o Platão, seria a pessoa que vai buscar com o uso da razão a verdade sobre aquela notícia, que desvenda, ele sai da caverna, sai daquele senso comum de aceitação de como as coisas nos são dadas. Tudo bem?
Prof, esse mito da caverna quer dizer, tipo, a verdade que você tá dizendo? As pessoas que estão dentro da caverna são aquelas que são meio que ignorantes? Sim, que aceitam as coisas que nos são dadas sem contestar e sem duvidar, tá? Ah, tá, obrigada. Por isso que a gente chama de ignorante, né? Aquele que não usa a razão. O que sai é aquele que usa a razão, tá? Mais alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Tem muita coisa ainda sobre o mito da caverna para a gente falar. Então, deixa eu voltar lá para os slides. A gente encontra, então, no mito da caverna um certo dualismo, uma certa divisão na filosofia de Platão, tá? Essa dualidade platônica. Então, a gente tem um mundo sensível dentro da caverna, que é um lugar de aparência, de sombras, opinião, é um lugar material, físico mesmo, né? Que seria a interioridade da caverna. E, por outro lado, o mundo inteligível, que é fora da caverna, que é onde a gente encontra a verdade, a essência, a imaterialidade, porque é o mundo das ideias, tá? E não das coisas físicas. É um lugar da alma, né? Porque se a gente fala de essência, é um lugar da alma também, que é iluminada pela razão. E a gente passa de um para o outro através desse processo de rememoração, porque essas ideias já estão em nós, a gente já nasce com elas, tá? Então, aqui no nosso mundo sensível, o mundo que a gente está agora, tá? A gente tem uma multiplicidade das coisas. Eu tenho uma multiplicidade de canetas, eu tenho uma multiplicidade de garrafas. Só que dentro de mim, quando eu falo caneta, tá a verdadeira ideia do que é uma caneta. Ou a verdadeira, eu falo para vocês, garrafa. Cada um não pensa numa garrafa diferente, a gente pensa num conceito de garrafa, que é a verdadeira ideia de garrafa. Deu para entender isso? Turminha? Vamos lá? Sim. Aê, responderam. Então, só voltar lá no slide rapidinho. Esse slide é importante, já foi 2 vezes em 2 anos consecutivos questão da Unesp, tá? Em uma prova, eles perguntaram, pediram para diferenciar aí o lado interno do lado externo da caverna, e a mesma questão na prova do ano seguinte, caiu para uma questão para diferenciar aí essa questão da dualidade platônica entre mundo sensível e mundo inteligível. Então, a mesma pergunta feita de maneira diferente. Né? Então, o mundo sensível, lembra dos sentidos, sombras, cada um tem a sua verdade, não é uma verdade única para todos. Mundo inteligível, das ideias, todo mundo tem o mesmo conceito, tem a mesma ideia sobre determinada coisa. E para continuar o mesmo assunto de maneira diferente, e a gente encerra aqui hoje, a gente tem, então, um outro exemplo. No mundo sensível, a gente tem uma diversidade de cães, né? São todos os cães existentes. Peludo, sem rabo, pelo curto, alto, baixo, magro, gordo. Tem o Boris aqui do meu lado, salsichinha, fofinho, gostosinho e tal. Só que esse mundo sensível é imperfeito, né? Tem cão que perdeu um rabo e tal. Ele é corruptível. A matéria estraga, ele envelhece, o pelo cai. Ele é falso, não é uma verdadeira ideia de cão, porque a gente tem vários cães, a gente não pode falar, olha, aquele é o cão verdadeiro, né? E ele se transforma. No mundo das ideias, que é fora da caverna, que é dentro da nossa cabeça aí, a gente tem a verdadeira ideia de que seria um cão. Mamífero, 4 patas, rabudinho, que balança o rabo quando a gente faz, ai, né, fofinho, tal. Que é a ideia perfeita, eterna, sempre vai ser a mesma para todas as pessoas, independente do espaço ou do tempo, não transforma, as ideias não estragam dentro da nossa cabeça, né? E é a verdadeira ideia. Então, essa ideia que a gente tem é a essência de cão ou caninidade, como o Platão chama, tá? Pessoal, muitos conceitos, muita coisa ainda de Platão a gente vai falar, para não sobrecarregar vocês de tanta filosofia de Platão, para vocês processarem tudo isso, a gente vai parar por aqui. Próxima aula, eu retomo um pouquinho o mito da caverna, eu vou dar um exemplo para vocês do mito da caverna do Maurício de Souza, que é uma história em quadrinhos, bem bacana, e aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso, combinado? Nossa aula acaba meio-dia? Acaba meio-dia, então, são tem 4 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ou bom almoço para vocês, e até a próxima aula, pessoal. Beijos! Uma dúvida, turma? Tchau, tchau, Clara.